1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te, aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse-lhe: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em todos os olhos, em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco, Senhor, diante de Ti, ó Deus, que o Senhor, por graça e bondade, mais uma vez, use a minha vida para a edificação da Tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço, porque sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Portanto, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, fala conosco. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Samuel,
ele tem início lá no período dos juízes, quando Deus havia levantado juízes para não só julgar Israel, mas também para governar Israel. E o livro de Samuel também descreve a transição entre a teocracia e a teocracia e gente, falhou aqui agora. Teocracia e a monarquia. A teocracia e a monarquia, um lapso aqui. A monarquia que era governada por reis. E a teocracia, Deus, cracia, povo, era governada por Deus. Samuel se entristece quando Deus havia, ou melhor, quando o povo havia pedido a ele um rei para governá-los. E Samuel muito se abate pela decisão e o desejo do povo em querer que um rei humano estivesse à frente, à liderança do povo de Israel. E Deus aquieta o coração de Samuel, dizendo: Samuel, não fique triste, não se abata, porque esse povo não te rejeitou, pelo contrário, rejeitou a mim. Se é um rei que eles querem, um rei eles terão. E assim, esse período de transição entre a teocracia e a monarquia se inicia. E é escolhido Saul como rei. Começa bem e termina mal. E Deus provê de um rei segundo o seu coração. O filho de Jessé, o menor da casa do seu pai, Davi, é levantado como rei. E ele governa durante a semelhança de Saul, também 40 anos. E aqui há um relato muito interessante do nascimento de Samuel. Mas o que eu quero destacar aqui nessa noite é a vida de Ana e como Samuel nasce. Porque para cada Samuel existirá uma Ana que vai desprezar a afronta, vai responder com pacificação, líderes sem discernimento, e vai se colocar na posição que Deus quer para que Samuéis possam vir e mudar gerações. Porque para cada Ana existem Samuéis posicionados. Ana passou por fases difíceis. Ana, ela carregava 3 dores. A dor emocional, por conta da afronta de Penina. A dor social, porque ela carregava um estigma que era a esterilidade. Uma mulher estéril, naquele contexto, era desprezada, desonrada, não era valorizada. E, inclusive, havia uma lei civil em Israel que o marido que casasse com uma mulher que não pudesse gerar filhos, poderia se separar dela. E Ana carregava isso. Porém, a Bíblia fala que Eucana, seu marido, a amava profundamente. Eucana decide não rejeitá-la, não repudiá-la, mas escolhe aceitá-la. E aqui começa uma história poderosa, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. No versículo 6, a Bíblia fala que a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7 diz também: assim o fazia ele ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra, a Penina, a irritava pelo que chorava e não comia. A resposta de Ana não é responder à afronta. A resposta de Ana não é bater boca. A resposta e a arma que Ana utiliza não é colocar o dedo na cara. E se você disse ai, eu vou dizer 2 ais. A resposta de Ana é o silêncio. O silêncio é uma arma dos sábios. Enquanto que os tolos muitas vezes tropeçam em palavras, os sábios lançam mão do silêncio muitas vezes, porque há comunicação através do silêncio.
O silêncio pode ser aprovação, pode ser rejeição, pode ser desaprovação, mas o silêncio também carrega algo poderoso. E aqui Ana entende: eu não preciso brigar com essa mulher, eu vou conversar com aquele que pode resolver a minha situação. Eu vou conversar com aquele que pode abrir a minha madre, porque se ele a cerrou, ele poderá abrir a minha madre e assim eu trazer à vida alguém que poderá fazer a diferença. Muitas vezes nós ouvimos algo e nós queremos rebater. Observe que eles estavam caminhando para Siló. Siló, aqui na época, era o local geográfico de adoração do povo de Israel. Era em Siló que as festas judaicas do tabernáculo, do Pentecostes, das trombetas, eram celebradas. E o texto fala no versículo 7 que enquanto eles estavam subindo à casa do Senhor, a Penina irritava Ana, indo para adorar a Deus. Você conhece alguém assim, que está vindo para a igreja, mas fica brigando no trânsito? Você conhece alguém assim, que vindo para a igreja, fica discutindo com a mulher? Você conhece alguém assim, que vindo para a igreja, perde a direção e o foco do propósito pelo qual ele saiu de casa para adorar o Senhor? Queridos, a adoração não começa quando eu estou na igreja, a adoração começa quando eu acordo. Porque a vida de um cristão é um estilo de vida que deve refletir a adoração essencialmente. Deus quebra um paradigma através de Jesus. Qual é o paradigma? De que Jerusalém, aqui Siló, primeiramente, depois Jerusalém, era o local geográfico de adoração do povo judaico. Mas quando Jesus vem e encontra aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus disse: mulher, não é em Jerusalém, não é no Monte Sinai, ou melhor, não é lá no Monte Gerizim que se deve adorar a Deus. Adora-se a Deus agora em espírito e em verdade. Não existe lugar agora geográfico, definido, tempo e espaço. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar que nós pisarmos a planta dos nossos pés, porque Deus é Espírito. Então aqui a gente percebe que naquela época as pessoas caminhavam até um local geográfico para poder adorar a Deus. Hoje nós, eu e você, temos o privilégio de adorar a Deus no carro, no avião, mergulhando, caminhando, na roça, sabe? Na cidade, aonde quer que nós formos, nós temos liberdade no Espírito para adorar o Deus de toda terra, céus e mar. Eu e você estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Então aqui eles estão indo para o templo, mas a mulher que queria briga, que queria confusão, que queria contenda, que queria afrontar a pobre da Ana. E a resposta de Ana, como eu disse, foi o silêncio. Queridos, tem resposta que você não precisará dar, porque quem te defende é Deus. Quem te justifica é Deus. Quem sabe do seu coração é Deus. Quem conhece os seus pensamentos é Deus. Eu não preciso trocar farpas e estar colocando, me expondo para poder debater com quem quer que seja, porque Deus é o meu juiz, o meu defensor. Mas Ana, ela continua. E detalhe, Ana, ela é afrontada por Penina, incompreendida pelo próprio esposo, Elcana, e julgada pelo sacerdote. Observe, Ana é afrontada por Penina, a sua rival, mal compreendida pelo seu esposo e julgada por um sacerdote sem discernimento. Observe o versículo 10. Ela, pois,
com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana carregava dores profundas, mas Ana, ela não perde a sua identidade. Ana não negocia o seu valor. Ana não entra no jogo da rival. Ana é uma mulher que se posiciona, mesmo com sua alma dilacerada, ela consegue equilíbrio emocional para não reagir na mesma moeda, com a mesma afronta. Ana, embora estivesse ali, sabe, carregando dores profundas, ela consegue, queridos, entender um princípio poderoso, que não adianta a gente querer, sabe, usar armas carnais para vencer guerra. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, portanto, são espirituais. Todas as vezes que nós queremos guerrear as guerras nossas com as nossas armas, nós iremos perder, porque existe, sabe, para mim, para você, está disponível armas poderosas em Deus. E a gente poderá vencer todo o exército do inimigo através do poder da palavra de Deus. Jesus disse, está escrito para Satanás. Ele venceu Satanás não com armas, não com poder de um Deus que ele era. Ele venceu pelo poder da palavra. Se você quer vencer, comece a vencer por intermédio do poder da palavra. Aleluia. Ana estava ali mergulhada em amargura, mas a amargura de Ana foi colocada diante daquele que poderia arrancar a sua dor, poderia arrancar a sua amargura. Ana entra na presença de Deus amargurada, mas sai da presença de Deus curada. Aleluia. Eu não sei o que você tem vivido, talvez você tenha enfrentado peninas, talvez você tenha enfrentado, sabe, um cônjuge incompreensível, talvez até um sacerdote que não te compreende e te julga, mas Deus está aqui para falar com você. Eu ouço as batidas do seu coração e eu estou vendo a sua e ouvindo a sua oração. Deus é aquele, queridos, que não precisa a gente falar, porque Ana não falou, Ana não verbalizou, Ana não gritou. Olha que coisa interessante. Aqui existe um relato onde o sacerdote julga Ana por achar que estava embriagada, porque ela batia os lábios, mas não saía som da sua boca. A Bíblia fala que Ana estava orando. Observe. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli olha e acabou julgando a pobre da Ana. Mas Ana, queridos, ela não responde de forma desonrosa ao sacerdote Eli. Pelo contrário, Ana, ela responde de forma honrosa, porque independente do que as pessoas possam fazer, a gente não tem controle daquilo que as pessoas vão fazer contra nós, mas nós podemos decidir, sabe, colocar nossa dor em Deus, colocar toda incompreensão em Deus. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, que ele em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Queridos, às vezes o que Deus quer é um coração em silêncio que clama a Deus no secreto. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor.
Eu aprendi através de uma frase muito forte que impactou a minha vida, que diz assim: seja dono do seu silêncio para não ser refém das suas palavras. Porque muitas vezes nós falamos, mas há uma recomendação bíblica em Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, que diz assim, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que Deus quer não é você berrar, não é você falar. O que Deus quer é que você escute a voz do Espírito Santo que está ecoando dentro de você. Às vezes nós precisamos, queridos, calar várias vozes à nossa volta para poder discernir qual é a voz de Deus que está tentando falar conosco. Mas como nós falamos muito, como nós muitas vezes queremos ter razão em tudo, muitas vezes nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Portanto, queridos, pega esse ponto aqui. O silêncio é uma arma de guerra. O silêncio é uma arma de guerra. Você poderá vencer no silêncio. No momento certo de falar, Deus vai proporcionar todo o cenário e Ele mesmo vai te colocar nesse cenário para você falar debaixo da direção dEle. Mas enquanto isso, cala-te, aquieta-te, porque a sua posição em estar falando só está atrapalhando o agir de Deus. Porque muitas vezes nós falamos e perdemos a razão. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: o silêncio é uma arma de guerra. Porque quando você se cala, eu falo. Porque quando nós calamos, Deus fala. Deixa Deus falar. Deus está querendo falar, mas você está falando muito. E assim você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Cala-te. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Porque aqui a oração de Ana me chama muita atenção. Versículo 12 fala que ela perseverava. Não há vitória sem perseverança, queridos. O que é perseverança? É a qualidade de nunca desistir. Perseverança é a qualidade de nunca desistir. Independente do que esteja acontecendo, eu não vou desistir de orar. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você ora, Deus está trabalhando. Enquanto você ora, os anjos estão se movendo. Enquanto você ora, laços estão sendo quebrados. Enquanto você ora, as cadeias estão sendo rompidas. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Ana estava nessa situação de amargura. A Bíblia fala que ela estava amargurada e atribulada de espírito. Mas mesmo assim, Ana não perde a compostura. Ela sabe da sua identidade em Deus. Mesmo assim, ela se posiciona de forma equilibrada. E ela não entra na afronta da outra lá. Porque tudo que o diabo quer é que a gente perca a compostura. Que a gente saia dos trilhos da vontade de Deus, que a gente saia da vontade do Pai. Satanás vai tentar de tudo para poder te afrontar. Mas entenda, busque a sabedoria do alto, busque ouvir a voz de Deus, porque para cada penina haverá uma Ana que ora e que persevera na oração. Para cada pessoa que se levantar contra você, haverá um Deus que estará ouvindo as batidas do seu coração. Porque Ana não estava falando, gritando, ela estava gemendo. Aleluia. Ana estava gemendo e o seu coração estava falando. Isso é muito tremendo. Observe que ela estava orando, ela estava clamando, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho, versículo 15. Porém
Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua filha como serva, como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. A vitória que você quer começa pelo silêncio, para não afrontar o outro, mas com o coração aberto para rasgar-se diante da presença de Deus. Queridos, se tem uma coisa que Deus conhece, é o coração do homem. Se tem uma coisa que Deus conhece, é a intenção dos nossos corações. Jeremias capítulo 17, versículo 9 a seguir, ele fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Daniel capítulo 2, versículo 22, fala que ele revela o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante, penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que tem a intenção de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os segredos do nosso coração. Deus conhece o que você pensa, Deus conhece o que você passa, Deus sabe do seu endereço, Deus sabe da sua história. O que Deus quer é que você coloque o seu coração na presença dEle, diante dEle. Porque quantas vezes nós somos afrontados, queridos? Quantas vezes nós somos, humilhados? Quantas vezes nós somos rejeitados? E a gente precisa lidar com isso, porque no mundo, a Bíblia, Jesus disse que nós teríamos aflições. Se você não souber lidar com a rejeição, você vai ser uma presa fácil nas mãos do inimigo e na mão de pessoas perversas. Porque tem muita gente aí se aproveitando e muitas vezes humilhando pessoas, mas nós precisamos fazer como Ana, colocar o nosso coração na presença de Deus e mergulhar nele, porque todas as vezes que angustiado nós entrarmos na presença dele, não sairemos da mesma forma. Nós entraremos angustiados, aflitos, mas não sairemos da mesma forma, porque a presença do Altíssimo virá sobre nós e nós sairemos dali renovados. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei você, mas todas as vezes que eu entrei angustiado, triste e abatido na presença de Deus, eu me levantei completamente renovado. Aleluia! Em vez de você procurar alguém, um amigo, um pai, um psicólogo, um psiquiatra, não anulando aqui os efeitos dos profissionais dessa área, mas primeiro, queridos, busca o seu Deus em primeiro lugar, fala a Ele, conta a Ele tudo aquilo que estão fazendo com você. Você não precisa botar no Instagram, você não precisa botar na TV Subaé, vai até Ele continua no mesmo lugar, Ele está esperando você no quarto, Ele está esperando você na sala, aonde você tinha intimidade com Ele, e você abandonou esse lugar. Volta e busca o Senhor, porque Ele tem resposta para você. Jesus escrevendo, ou melhor, Jesus que endereçou uma carta à igreja de Éfeso, capítulo 2 do Apocalipse, versículo 4. Ele falando para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Nessa noite, a gente precisa fazer essa reflexão. Onde nós estávamos anteriormente na presença de Deus e onde nós estamos. Se você está progredindo, aleluia, glória a Deus. Mas se você está regredindo, Deus está falando: volta, ei, volta, ei, reinicia novamente. E busca a minha face como outrora. Busca a minha presença como outrora.
Deus lhe trouxe aqui para poder falar com você. Eu tenho saudade dos dias que você me buscava às madrugadas. Eu tenho saudade dos dias que você me buscava, quando você abria mão de tudo para poder estar na minha presença. Olha aqui, a palavra de Deus está falando para mim e para você nessa noite. Deus tem saudades. Assim como a Bíblia fala que Deus tem ciúmes, não é o mesmo ciúme humano, obviamente, é zelo, cuidado, porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder. Deus está dizendo para mim e para você que Ele também tem saudade dos dias que nós estávamos alinhados com a sua vontade. Queridos, se a gente não tiver enraizado em Deus, neste mundo terrível e perverso, a gente vai ter muita dificuldade para se manter de pé. Ana foi ferida, foi afrontada, foi machucada. A terceira dor de Ana foi uma dor espiritual. A primeira dor foi o quê? Emocional, por conta da afronta. A segunda foi uma dor social, por conta da esterilidade. Mas a terceira dor foi uma dor espiritual. Por quê? Porque aparentemente Deus tinha silenciado. Mas todo silêncio de Deus tem um propósito. Todo silêncio de Deus tem uma razão. No silêncio de Deus, Ele está forjando homens e mulheres para serem fortes, robustos. Homens e mulheres estão sendo treinados na escola da dor e da espera, para que um dia Deus possa derramar sobre você todas as promessas dEle. Deus está trabalhando no tempo e muitas vezes no silêncio, assim como fez na vida de Ana, porque Deus está gerando dentro de você Samuéis que farão a diferença nessa geração. Samuéis que se levantarão para poder mudar situações. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, um juiz e um sacerdote. E Deus falou: está feito, Ana, agora a sua vontade vai ser feita, porque agora essa vontade sua alinhou com a minha. Enquanto nós estivermos orando somente para buscar coisas que nos satisfaçam, Deus não vai agir. Mas quando nós entendermos que nós estamos pisando nessa terra por causa de um propósito, aí sim as orações minhas e suas estarão sendo respondidas. Deus não gosta de egoísmo. Deus gosta de pessoas que entendem que estão aqui por causa de um propósito. Se uma árvore foi plantada com um propósito de dar fruto, imagine você e eu, que nascemos em meio a bilhões ou milhões de espermatozoides, e só você vingou, porque Deus queria que você nascesse. Porque Deus queria que você viesse a este mundo, não para você somente passar por ele, mas para você deixar um legado nele. Eu estou pregando para pessoas aqui que entendem o propósito de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão gerar Samuéis. Eu estou pregando para pessoas aqui que entendem que Deus quer que você alinhe a sua oração com a vontade dEle. Aleluia! Ele vai fazer isso na sua vida, assim como fez na vida de Ana. O Senhor estará respondendo as suas orações. Deus, quer dizer, o culto é de cura e libertação, mas Deus me deu essa palavra para poder compartilhar com você. E eu tenho certeza que pessoas vieram aqui porque Deus trouxe para poder falar com você. Enquanto você não alinhar a sua vontade com a vontade dEle, a sua resposta, a sua oração não vai ser ouvida. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé.
Deus não responde necessidade. Deus responde fé com propósito. É só você folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você vai ver propósito do início ao fim. Existe um propósito que Deus colocou sobre você, para que você possa entender e possa vivê-lo, segundo a orientação de Deus. Ana venceu através do silêncio, desprezando a afronta, mesmo sendo incompreendida pelo seu esposo, mesmo sendo julgada pelo seu sacerdote, pelo seu líder, mas ela estava escondida em Deus. E a dor de Ana cessou, porque Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote, nasceu. E a partir de Samuel, Deus não só deu Samuel a Ana, Deus deu muito mais filhos a Ana, porque aquilo que a gente pede para Deus, Deus transborda além daquilo que a gente pede. É só a gente fazer a vontade de Deus. É só a gente entregar aquilo que a gente falou com Deus queria entregar. E você vai ver Deus transbordando e ampliando a sua tenda e abençoando a sua casa, abençoando a sua empresa. Basta tão somente que você ouça a voz de Deus e obedeça, para que Ele possa cumprir todas as suas promessas. Aleluia! Se você crê, queridos, então faça isso. A Bíblia, ela é carregada de princípios, de ensinamentos, e a vida de Ana me inspira por conta disso. Ana é uma mulher que conseguiu entender o propósito e o plano de Deus. Ela seguiu a vontade do Eterno, e o tempo de Deus na vida dela se cumpriu. Se tem uma coisa difícil, é o tempo de Deus. Se tem uma coisa que não é fácil de suportar, é o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o Cronos, o tempo em dias, meses e ano. O tempo de Deus é o Kairos, ou Kairos. É o tempo qualitativo, não é quantitativo. Mas eu posso te afirmar, o tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus é melhor. Muitas vezes estamos caminhando no nosso tempo e nos precipitando e tomando decisões erradas, e muitas vezes nós culpamos a Deus. Mas a resposta de Deus para mim e para você nessa noite é: você tem andado no seu tempo, não no meu tempo. Enquanto você estiver andando no seu tempo, você vai colher prejuízos, mas enquanto você estiver andando no meu tempo, ainda que pareça longo e distante, quando acontecer, você vai glorificar o meu nome. Aleluia! Abraão esperou 25 anos para poder receber a promessa. Davi, cerca de 13 ou 11 anos para subir ao trono. José, 13 anos para subir na cadeira de governador. No nosso tempo, micro-ondas, fast food. Crentes não estão suportando esperar um pouco mais. Mas eu quero te dar uma resposta e uma notícia nessa noite. O método de Deus continua o mesmo. Ele usa o tempo para labutar diamantes brutos, forjar caráter e estabelecer propósito. Se você está guardando o tempo de Deus, pode ter certeza, Ele vai cumprir todas as suas promessas. Todas as suas promessas Ele irá cumprir. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!